Olá pessoal, como vai? Vamos iniciar mais uma aula. Na aula de hoje vamos tratar da seção 2.2 do seu material didático. Tá? Na aula da seção 2.2 a gente vai trabalhar sobre flexão composta e flexão composta oblíqua. Ok? O que seria, né, já para a gente adentrar no conteúdo, a flexão composta? Bom, aqui temos uma definição. Temos uma situação de flexão composta quando a tensão normal, que atua em uma face, é formada pela tensão normal, produzida por uma força normal, e pela tensão normal, produzida pela atuação de momentos fletores. Então, nós temos tensão normal, que resulta de uma tensão normal, né, que é causada por uma força normal. Então, nós temos uma força que gera uma tensão normal. E vai haver a resultante, que seria uma tensão normal, provindo dos momentos fletores. Então, nós teremos uma tensão normal total, que é a soma da parcela da tensão normal produzida por uma força, e a tensão normal, né, aquela parcela produzida pela atuação de momentos fletores. Para ficar melhor, temos essa imagem aqui, né? Então, o que eu posso falar para vocês, né? Que a flexão composta normal, né, como a gente pode nomear, ela ocorre quando temos, né, a atuação em uma mesma peça, por exemplo, que como aqui nós estamos vendo uma viga, né, nós temos nessa mesma viga a atuação de uma força normal F aqui, tá? E um momento fletor que está sendo observado em A pertencente ao plano, aqui no caso é o momento em Z, né, que está atuando no plano X, que está saindo da tela, Y. Tá? Ou ao plano aqui Z, né, no caso ZX, que no caso é o momento em Y. Isso aqui pode também estar acontecendo conjuntamente. Tá? Tanto esse momento em Y quanto esse momento em Z pode estar aparecendo na mesma peça. Tá? Então, podemos ter duas situações em que ocorre a flexão composta normal, né, conforme a gente está vendo aqui nessa figura. Né? E essa tensão e essa flexão composta normal, ela está sendo aplicada aqui nesse caso no ponto O, né, que é o centroide dessa seção transversal qualquer aqui. Então, é uma junção. Beleza? Vamos tratar cada peça separadamente para entender, né, as equações que derivam desse tipo de carregamento. Olhando primeiramente a figura A, onde nós temos, né, que a força F está aplicada aqui no centroide, ela é uma força que está saindo da figura, né? E nós temos um momento em Z, tá? Então ele tende a fazer este movimento, né, na figura. Então, se a gente observar, né, o momento em Z, ele vai tracionar o lado que contém os pontos C, D, né? Porque se a gente observar, isso tende a causar este movimento na seção, né? O ponto CD está nessa parte de baixo aqui, né, que refere-se a esse lado da figura. E comprime, né, os lados que contêm os pontos A, B, que é a parte de cima. Então, nessa situação, né, a gente tem uma convenção, né, que é positivo quando o momento traciona as fibras inferiores e comprime as fibras superiores. Então, nesse caso, né, segundo a nossa convenção, a força F ela vai causar um esforço de flexão positivo, né? Na verdade, ela não causa um esforço de flexão, na verdade, ela está causando uma tração aqui. Mas a força F é positiva, porque está tracionando, né? E o momento fletor é positivo, porque está resultando, né, na tração das fibras inferiores e compressão nas fibras superiores. Então, o momento em Z, ele também é considerado positivo aí. Né? O meu maisinho aqui está sendo meio torto. Né? Então, o momento em Z também é positivo pela nossa convenção. Também aprendemos na sessão anterior que a tensão normal, né, no caso aqui,
provocada pelo momento fletor, mz, ela pode ser obtida por essa expressão aqui, né? Então, a tensão normal em x, né, resultante aí, causada pelo momento fletor, é dada por essa expressão mz, momento em z, vezes a distância y, né, em relação ao ponto que a gente quer obter, né, dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo z, né? E também nós podemos escrever que a tensão normal provocada por essa força F, né? Então, a tensão normal causada pela força F é dada pela força F, que é a força normal, dividido pela área, ok? Então, a gente pode agora, né, determinar qual que seria a tensão normal resultante, né, de um carregamento composto, né, pelo momento fletor mz e de uma força normal. A gente vai usar o princípio da superposição de efeitos. Tá? Então, como que a gente faz isso? A gente vai somar. Tá? Então, a tensão normal, nesse caso, né, atuante nessa seção, é σx mais a força, mais a tensão normal resultante da força normal, F sobre A, mais o momento em Z vezes essa distância dividido por y sobre z. Então, basta somar essas duas parcelas, que pela superposição, né, dos efeitos, a gente vai ter a tensão normal resultante. Lembrando que nós temos que analisar, né, a convenção de sinais. Se esse momento fosse o contrário, tracionasse as fibras superiores e comprimisse as inferiores, aqui nós teríamos um sinal de negativo, um sinal de menos. E, de modo semelhante, se essa força normal F fosse de compressão, nós teríamos um sinal de menos aqui. Tá? Então, é importante analisar que essa equação ela depende, né, dos sinais dos esforços aplicados na estrutura. Na figura B, a gente vai fazer uma análise semelhante à anterior. Então, o que nós podemos observar, né? Nós temos ainda aqui uma força F, que também está sendo aplicada no centroide, que é dado aqui no ponto O, e nós temos o momento em Y, né? Que está aqui sob, né, o nosso eixo Y. Se a gente observar, nós temos que analisar agora essas fibras do lado AC e BD, né? A gente pode observar que esse momento MY vai causar um esforço de tração nos pontos BD, ou seja, nessa região aqui, BD, e comprime o lado que contém os pontos AC. Então, esse aqui é o lado de fora da viga, esse aqui é o lado de dentro, né? Então, a gente pode, né, usar a nossa convenção e verificar que ambos, tanto a força normal como o momento em Y, são positivos. Então, a força normal é positiva, porque está tracionando, e o momento em Y é positivo, porque traciona, né, essa parte de cima, aqui, né, lateral, e essa parte de dentro é comprimida. Fazendo, né, de modo análogo ao anterior, a gente vai escrever, né, a tensão normal atuante nessa seção transversal para esse caso. Então, nós temos a mesma expressão, né, σx é igual a força sobre área, que é igual a tensão normal resultante pela força normal. E esse σx também, vamos chamar σx1 e 2, né? Então, é a soma, que vai ser igual a nosso my vezes uma distância z, né? Que é com relação ao eixo aqui. Depois eu vou mostrar mais detalhadamente onde se encontra essa distância, dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo y. Então, nós temos essa expressão. Bom, agora a gente pode observar nessa imagem, né, como fica as tensões normais dentro da seção transversal, como ela é distribuída, né? Então, semelhantemente ao que a gente viu lá na flexão pura, na última aula, nós temos essas expressões aqui embaixo, né, que
nós podemos observar que a tensão normal ela varia linearmente na seção transversal, né? Por quê? Nós temos as coordenadas y e a coordenada z, né? A coordenada y está nessa direção, né? O eixo y para cima e a coordenada z nessa direção. Então, quando nós analisamos aqui, a gente pode determinar, né, qual que é o valor dessa tensão normal de acordo com o ponto, né? Então, só para a gente lembrar que o eixo y está para cima, o eixo z está para cá e o eixo x está para fora, tá? Z, y e x. Tá? Então, em relação a esse carregamento em A, que foi aquele que nós tínhamos um momento em Z, né, aplicado em relação ao eixo Z, a gente tem esse tipo de carregamento. E aqui nós temos, né, a outra viga de modo análogo, só que nós mudamos o carregamento. Agora nós temos um momento. Vou deixar o Yzinho aqui, o Z aqui e X aqui. Então, esse aqui era o típico caso onde o momento era em relação ao eixo Y, né? Ele estava nesse sentido. O outro estava neste. Vamos só verificar os sentidos para não confundir, né? O primeiro caso era o momento MY. No caso é o B, né? MY. Então, o momento fletor estava sobre o eixo Y, né? Estava rotacionando a viga em relação a esse eixo. E o outro estava causando, né, um momento MZ aqui, né? Bom, essa é a forma. Então, a gente pode perceber que a tensão normal ela varia linearmente na seção, porque depende das coordenadas, né, y e z, do ponto que a gente deseja saber esse valor da tensão normal. A gente observa que ela é máxima, né, nas faces aqui, superior e inferior, no caso aí dessa figura A, né? E máxima nas faces laterais, né? AC e BD, tá? Que a gente pode observar. Bom, eu trouxe aqui uma forma da gente visualizar esses carregamentos usando, né, um rascunho que demonstra mais claramente o caso aí da flexão composta, né? Então, aqui nós temos dois momentos aplicados. Então, é uma flexão composta sujeita a dois momentos. Um em relação aqui ao nosso MX, né? Que está em relação ao eixo X, esse momento está sob esse eixo. E em relação ao MY, que está, né? Que no caso é esse aqui, em relação ao eixo Y aqui. Então, nós temos essa situação. Pelo princípio da superposição dos efeitos, né, a gente aplica aquela expressãozinha, né? Aqui está usando outras letras, mas sim, esqueça esse termo, né, Pzinho aqui, e observe apenas a expressão bruta, né? Então, a tensão normal resultante nessa seção é dada pela somatória, né, da tensão normal resultante aí pelo momento fletor em X, dado aqui, e pelo momento fletor, a tensão normal resultante pelo momento fletor MY. Tá? Aqui nós temos mais e menos porque nós precisamos analisar quais são os efeitos, né, nessa seção. Então vamos olhar aqui embaixo, que está em 3D, que fica mais fácil da gente identificar como vai se comportar isso aí. Então se a gente pegar inicialmente, né, para analisar o momento fletor, aqui no caso o nosso MX, tá? Que é este aqui, que está em relação ao eixo X, a gente observa esse tipo de carregamento, né? Então, a gente percebe que a viga ela vai tender a ter um comportamento assim, né? Onde as fibras inferiores tracionam, né? Então, aqui nós temos em azul, né? Tração nas fibras inferiores e compressão nas fibras superiores, que está aqui em rosa. Então, esse é o tipo de carregamento que a gente observa devido a este momento. Então, essas são as tensões normais de tração na fibra inferior e tensões normais de compressão na fibra superior. Então, o momento fletor MX, ele vai ser
positivo. Então, nosso mx é positivo. Então, essa expressão a gente vai usar o mx positivo para fim de cálculo. Vou usar uma cor aqui, ver se eu consigo apagar isso aqui sem causar um borrão. Então, essa é a expressão inicial. Bom, vamos analisar agora o efeito, né, do momento fletor my em relação ao eixo y. Né? O que ele gera nessas faces laterais aqui, nessa face, né, e nessa face. Então, ele está tendendo, né, a envergar a viga, né, vamos dizer dessa forma, ou fletir a viga dessa forma, causando tração nas fibras aqui de fora e compressão nas fibras internas. Né? Então, dessa mesma forma, a gente vai ter um carregamento em que o momento fletor my é positivo na nossa análise. Então, o nosso my ele também é positivo. Tá? Então, se a gente representar apenas o efeito individual deste momento fletor my, a gente vai ter, né, tração aqui nessas fibras. Então, aqui nós temos uma carga de tensão normal de tração nas partes dessa lateral aqui. E nesta parte nós vamos ter cargas compressivas, né, que vai resultar numa tensão normal de compressão. Então, este é o efeito do momento fletor my, e este é do momento fletor mx. Pelo princípio da superposição dos efeitos, que é o que é utilizado nessa equação, a gente vai obter este tipo de situação de distribuição das tensões normais. Eu já vou mostrar para vocês como a gente vai obter esse diagrama de baixo. Então, a gente tem essa expressão para o cálculo, né, da tensão normal dessa seção transversal. Então, ambos são positivos. Bom, se a gente precisasse desenhar como ocorre essa distribuição, eu vou usar, considerando que uma escala, né, aqui a gente não tem magnitude de valores, a gente pode usar uma escala. Então, considerando que aqui vale 2, né, e esse pedacinho aqui vale 1, e aqui vale 2, e esse pedacinho aqui vale 1. Então, a gente vai somar conforme a gente fez. Claro, onde for compressão, a gente vai, né, usar o sinal negativo, e onde for tração, positivo. Então, aqui é mais 2, e aqui em cima é menos 2, aqui é menos 1, e aqui embaixo é mais 1. Tá? Então, a gente vai somar primeiro canto por canto. Tá? Então, a gente vai analisar este canto superior, somar com este canto superior. Então, este canto superior ele está sujeito a menos 2, ou seja, uma tensão normal compressiva, e esse menos 2. Então, vai resultar, né, nesse canto aqui, né, por superposição dos efeitos, menos 3, em magnitude, né, de tensão normal compressiva. Aí, para o canto inferior, né, a gente está olhando agora esse cantinho, que equivale a esse, nós temos mais 2, né, e aqui nós temos menos 1. Então, vai resultar, no final, 1 positivo. Né, e vai ser esse pontinho aqui, que é igual a 1 positivo. Menos 2, aqui é menos 1, não. Menos 1 continua sendo menos 1, né? Menos 2, menos 1, mais 1. Aí a gente traça o ponto, ele está saindo da viga. Né? Agora vamos fazer de modo semelhante do outro canto aqui da seção. Né? Então aqui nós temos menos 2, aqui nós temos 1 positivo, então menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Né? Então aqui nós temos menos 1. De modo análogo, agora na parte inferior, nós temos mais 2 aqui, né? E aqui nós já vamos ter um carregamento que é positivo. Mais 2 mais 1 vai dar menos 3. Então, a gente fez essa ligação desses pontos, tá? E nós percebemos no ponto onde há interseção aqui com
com a viga, né? Então a gente liga esses pontos e percebemos que nesse ponto aqui, onde é o encontro, é a nossa linha neutra. E esta é a forma como as tensões normais, né, pelo efeito da superposição, está distribuída dentro da seção. Tá? Tensões compressivas resultantes, tensões normais compressivas resultantes na face inferior, tensões normais trativas na face inferior e compressiva na face superior. Tá? Então, essa é a forma. Então, é bem tranquilo de se analisar. Basta, né, se nós tivermos os valores corretos, a gente consegue traçar o perfil. Né? E essa região de encontro entre o carregamento compressivo e trativo, a gente vai ter, né, magnitudes iguais, porém sinais diferentes, nós vamos ter a nossa linha neutra, onde vai passar. Então, a linha neutra passa por essa seção aqui, tá? Que é esse encontro desses carregamentos. Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma forma de representação dos momentos fletores. Né? A gente estava acostumado em observar os momentos fletores como um vetor curvo, né? Onde a gente tem esse comportamento. Né? Então, a gente vai utilizar a regra da mão direita, né? Para conseguir identificar, através de uma representação utilizando uma seta com ponta dupla, saber qual que é a região que está sendo comprimida ou tracionada. Então, ao invés de usar, por exemplo, o momento em Z, conforme está indicado aqui, MZ, tá? A gente vai usar um vetor, né, ou uma seta, né, com ponta dupla. A ponta dupla é para a gente não confundir, né, com as forças normais. Então, como que eu faço? Então, imagine que nós temos essa imagem, nós queremos saber, né, conforme indicado aqui, qual que é a região tracionada e qual que é a região comprimida. Então, vocês vão pegar a mão direita de vocês, então vai colocar o polegar direito no sentido apontado pela seta de ponta dupla, aqui, tá? Então, faça aí na sua casa, então você coloca o seu polegar apontado para o sentido da seta e os outros dedos, né? Eles vão indicar qual que é a região que está sendo comprimida. Então, os dedos vão ficar na parte de cima aqui, né? Então, vai indicar que essa região está sendo comprimida e o pulso vai ficar nessa parte de baixo, que é na parte C. Aqui no caso era para ser CD, né? Então, fica na parte CD da viga. Então, essa parte aqui, onde fica posicionado o seu pulso, indica a região tracionada. A gente pode repetir esse processo com relação ao momento fletor MY. Então, vocês precisam usar a regra da mão direita. Então, vocês vão posicionar a mão direita indicando o seu polegar para baixo. Então, seu punho vai ficar para cá. E seus dedos, né, os demais dedos, vão ficar para esse lado. Então, seu punho vai ficar para esse lado. Então, essa região de tração e seus dedos indicam a região de compressão. Então, é uma representação mais rápida, né, e menos poluente da imagem. Então, vai poluir menos o seu desenho e vai facilitar a representação. Bom, pessoal, a gente pode, conforme indicado aqui nessas figuras A e B, representar esses momentos aqui, deixa eu voltar aqui, o momento MZ e MY, como uma força multiplicada por uma excentricidade. O que eu estou querendo dizer? A gente sabe que momento, o significado é força vezes uma distância, né? E essa distância a gente vai chamar de excentricidade, que vai depender do eixo que nós estamos analisando. Olhando aqui, o momento em Z, representado aqui, ele é dado por esse vetor curvo ou essa representação usando, né, uma seta dupla. Então, vamos reescrevê-lo aqui. Então, nós temos um momento em Z, né, representado pela nossa notação da mão direita, né, e nós temos o momento em Y, representado aqui, né, por esse vetorzinho apontando para baixo. Deixa eu apagar aqui.
escrever certinho para ficar legal. Então, nós temos o momento em MZ, né, que saiu cortado aqui, o nosso momento MY. Sabendo que ele pode ser representado por uma força vezes uma excentricidade, a gente vai verificar isso. Então, para resultar nesse momento MZ aqui, a gente vai ter uma força F, né, que vai ser a responsável por este fenômeno, né, vezes uma distância, né, que como nós estamos tratando do momento em Y, então tem que ser força vezes uma distância, para criar um braço de alavanca aqui, que vai causar, né, o momento Z. Né? Então, vai ser força F, né, vezes essa distância aqui, ou essa excentricidade EY. Vai gerar esse braço aqui, né, e diante desse fenômeno, a gente vai ter, né, no caso, uma rotação em relação ao eixo Z, é um momento em Z. De forma análoga, agora, se nós quisermos rotacionar em relação ao eixo Y, então é uma força, continua sendo aplicada aqui, né, uma força, uma posição qualquer, e nós teremos um braço de alavanca, né, que é a nossa excentricidade aqui, que a gente chama de EZ, porque nós medimos, né, no eixo Z. E aqui, esse braço, essa excentricidade é EY, porque nós estamos medindo no eixo Y. Então, o momento em Z é a força, F, vezes essa distância EY, e o momento em Y, né, que é em relação a esse eixo aqui, é essa força vezes essa distância EZ. Tá? Então, força vezes EZ. Certo. A gente agora pode substituir, né, essas expressões naquelas equações anteriores. São essas. Tá? No lugar de inserirmos MZ e MY, vamos usar a sua representação de uma força por uma excentricidade. Então, a gente pode reescrever essas expressões como, né, para esse caso aqui, né, sigma x é igual, né, a força normal, né, que é a tensão normal resultante da força normal, mais, né, a tensão normal resultante do momento fletor, que é dada por, no caso, F vezes EY, multiplicado por Y ainda, né, que é da equação da tensão normal produzida pelo momento fletor, dividido pelo momento aí em Z. Tá? Então, esse caso aqui. E, por sua vez, nós temos esse outro, que é sigma x, a força normal dividido pela área, aí mais a contribuição, né, do momento fletor, que é a força vezes a excentricidade, e no caso aqui eu coloquei EX, na verdade aqui é EZ, tá? Só para não ficar bagunçado. Essa a distância EZ. Estamos tratando do eixo Z. X ele está saindo aqui da viga, né? Então, vezes excentricidade EZ vezes, né, qual distância? Agora, né, nós estamos analisando em relação a essa posição aqui, né? Qual que é a variação da tensão normal em relação a essa posição? Então, vezes Z dividido pelo momento em relação ao eixo Y. Então, nós temos, né, essas duas expressões que podem ser utilizadas também. Pessoal, em algumas peças estruturais, né, vai acontecer a junção de tudo aquilo que a gente viu. Né? A atuação de uma força F e dos dois momentos, MZ e MY, ao mesmo tempo. Né? Esses momentos MZ e MY podem estar sendo aplicados diretamente, né? Como mostra nessa figura. Né? Então, aqui nós temos a força F e os momentos MZ e MY aplicados diretamente. Ou, né, nós temos, né, uma força aplicada, né, com duas excentricidades que vão resultar nos momentos MZ e MY, obviamente, conjuntamente com a força F, que é a força normal aqui. Então, a gente consegue, né,
para essas duas situações, né, reescrever aquela expressão pelo princípio da superposição. E esse tipo de carregamento, né, onde nós temos os momentos e, conjuntamente, né, uma força F aplicada no centroide, né, então nós temos dois momentos e uma força F no centroide, a gente vai ter o que a gente chama de flexão composta oblíqua. E a gente reescreve, né, a expressão anterior usando, né, o princípio da superposição dos efeitos. Então é σx, que é dado, né, pela força normal aplicada no centroide, que vai gerar uma tensão normal, né, mais, né, a contribuição aqui da tensão normal aqui, vamos chamar de σx1, produzida pelo momento em Z, e o σx2 pelo momento em Y, né? Então a gente soma isso aqui. Vou utilizar a representação utilizando aí o conceito de uma força multiplicada pela excentricidade. A única diferença da anterior é que vai ficar maior, né? Na anterior a gente estava analisando situações onde ambos aconteciam separadamente, né? Nós tínhamos uma força normal e um momento. Aqui agora nós temos dois momentos e uma força normal, tá? Então a gente vai ter pela superposição. Pode haver agora mais de um momento, tá? Mais de uma força, e vocês precisam aplicar esse efeito. Então vai ficar F vezes EY, então estou olhando nesse caso aqui, vezes Y dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo Z, porque eu estou analisando o caso primeiro aqui, né? Que é o nosso primeiro caso, que é o MZ. Agora vou somar o nosso MY, né? Que é a força vezes o EZ vezes Z dividido por Y, IY, que é o momento de inércia em relação ao eixo Y. Então, nós temos essa situação. Essa representação aqui apresentada pela figura B, né, uma força em relação a uma excentricidade e uma carga normal, é muito comum em pilares, né? Então, sendo a força F uma força de compressão pelo peso da estrutura, e esses momentos causados por excentricidades pode ser um carregamento, né? Um apoio de uma estrutura lateralmente à viga, ou uma posição que vai resultar em um momento. Graficamente a gente pode observar isso, né? Um carregamento aí por flexão composta oblíqua. Aqui, né? Dois momentos, momento em X, em Y. Aqui está na notação que a gente diz aí uma representação de vetor curvilíneo, né? Mas a gente pode transcrever isso na forma pela regra da mão direita, conforme está aqui, né? Nessa outra imagem, né? Então o momento em Y, uma seta dupla apontando para baixo, e o momento, que no caso é MX, que mudou as orientações, né? O eixo X e Y foi trocado, então nós temos o momento MX apontando para cá, e entrando aqui no nosso pilar, podemos representar assim, como se fosse um pilar, uma força normal N de compressão. Então, pelo princípio da superposição dos efeitos, a gente soma, né, a contribuição de cada momento, além, né, da contribuição para a tensão normal da força normal. Mais ou menos vai depender aí dos sinais, né? Então, aqui nós temos a contribuição do momento MX, né? Então, aqui nós temos a forma como distribui as tensões normais, em vermelho de compressão, em azul de tração. O momento MY vai gerar esse carregamento de tensão normal, que é nessas faces laterais, né, de compressão e de tração. E a força normal, ela é puramente compressiva, né? Então vai gerar uniformemente aqui nessa seção, considerando seu efeito isolado, apenas uma tensão normal compressiva. Então, se a gente somar tudo isso, né, fazendo aí, considerando magnitude desses esforços, a gente vai ter uma situação de tensão normal conforme representado aqui, tá? Então, a única diferença
da esquematização anterior é que agora nós temos, né, uma combinação de momentos e de forças normais, né? Dois momentos e uma força normal para esse caso. Tá? Então essa é uma das formas. Para a gente não ficar só, né, na teoria, vou fazer um exemplo com vocês aqui. Tá? Então esse exemplo foi tirado do material didático, na seção 2.2, e eu vou resolver com vocês. Então vamos ler. Determinar as máximas tensões normais de tração e de compressão, caso existam, para o pilar mostrado aqui na figura. A carga está aplicada com uma excentricidade de 7 cm no eixo Z, né? Então a carga está nesse ponto e ela tem essa distância aqui de 7 cm com relação a esse eixo Z. E uma de 20 cm no eixo Y. Então está distante, né, aqui a 20 centímetros, né, ou uma altura de 20 centímetros em relação a esse eixo Y aqui. Ok. A gente precisa lembrar da equação, né, que vai nos dar, né, as tensões normais máximas, né, de tração e de compressão, se elas existirem. Então, vou voltar uma tela para a gente relembrar as expressões. Né? Nós temos que ela depende do momento fletor resultante, né? E do momento de inércia e da altura na qual a gente está medindo. Né? Máxima vai ser geralmente nas extremidades da viga, né? Nas superfícies. Então, esse Y máximo é nas superfícies. Bom, vamos calcular o momento de inércia primeiro, para depois determinarmos os momentos fletores. Então, aqui eu já me adiantei. Antes disso, vamos calcular qual que é a área, né, da seção transversal. Então, nós temos que é uma área retangular. Então, a seção transversal do retângulo é base vezes a altura, aqui, né, vezes essa altura. Esse comprimento aqui vale 20 centímetros, né, que as medidas estão em centímetros. Então, vou converter para metros, então vai ficar 0,2 vezes essa altura aqui, que por essa cota equivale a 60 centímetros ou 0,6 metros. Então, essa é a área. O momento de inércia do retângulo, né, é dado por base vezes a altura ao cubo dividido por 12. A base ela é sempre paralela ao eixo na qual a gente está obtendo o momento. Então, se é em relação ao eixo Y, né, que está aqui nesse sentido, então a base vai ser a dimensão que é paralela a ele, que no caso é 60, e a altura é perpendicular, que no caso é 20. Então, base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Então, vai ser 0,6, dimensão paralela ao eixo Y, vezes essa dimensão que é a nossa altura, 0,20 ao cubo, dividido por 12, vai nos resultar em 0,004 metros a quarta. E em relação ao eixo Z, a gente faz, só que de forma contrária. Né? O eixo Z está aqui, o que é paralelo a ele agora é 20, né? Então é a nossa base, é 0,2, e a nossa altura é perpendicular a ele, né? Que no caso aqui é 60, ou 0,6 metros ao cubo, que vai dar 0,036 metros a quarta. Agora vamos prosseguir para o cálculo dos momentos fletores, né? Considerando o momento fletor causado por uma força excêntrica. Né? Então aqui está a representação já usando aquela notação de uma seta com ponta dupla, né? O momento MZ aí, e aqui o momento MY. O momento MZ é dado pela força aplicada com excentricidade EY, e o momento MY é a força aplicada pela excentricidade EZ. Como que eu sei isso? Né? Então, nós temos a força F, que tem uma excentricidade aqui em relação ao eixo Y no caso aqui de 20 centímetros, né? Que é o nosso EY. Então, vai causar uma rotação, né, uma tendência de giro em relação ao eixo Z. Então, por isso, o momento EZ. E
quando nós estamos analisando o momento em relação ao eixo y, né, a gente tem essa distância, força vezes essa distância aqui, que é a nossa EZ, que é medida aqui no eixo z, tá? Que vai causar um momento em y. Então, o momento em z é dado por 40 kN, então é 10 ao cubo, vezes a distância EY, que é, no caso aqui, 0,2 metros. Tá? Então, vai dar um momento em Z de 8.000 newtons vezes metro. E o momento em Y é a força, 40 vezes 10 ao cubo, vezes a distância agora, né? Nós estamos calculando em Y, então é a distância EZ, que é 0,07 metros. Que aqui é 7 centímetros, então vai ficar 0,07 metros, que vai dar 2.800 newtons vezes metro. Bom, vamos analisar, né, se esse momento em Y é positivo ou negativo, né? Então, conforme a gente pode observar, né, usando a notação da regra da mão direita, a gente percebe que o momento M, aqui no caso aqui nós temos o nosso MZ, né, tá apontado para cá, e o nosso MY para cá. Se a gente posicionar a nossa mão direita, né, considerando que o punho vai estar sempre para baixo, né, os nossos dedos, o nosso polegar vai estar indicando para cá e os nossos demais dedos para cá. Então, a região CD, ela sofre compressão devido ao momento MZ. E o momento MY, né, vai causar uma compressão nessa região AC, né, e o nosso punho vai ficar nessa parte de cá, então vai causar tração na parte BD. Tá? Então, vamos seguindo aí. Então, precisamos calcular, né, as máximas tensões normais de tração e de compressão, caso exista. Né? Então, onde vai acontecer a máxima tensão de compressão? Se a gente observar a viga, né, o ponto C ele está sendo comprimido aqui pela força F. E também, né, os dois momentos vão gerar compressão nessa região aqui. Portanto, o ponto C é onde nós vamos ter, né, a máxima tensão de compressão. Então, é a tensão máxima de compressão. E onde ocorre a máxima tensão de tração? Né? Como a gente pode observar, né, fazendo novamente a regra da mão direita, a gente vai posicionar aqui. Então, o momento MZ vai tracionar a região AB, né? E o momento MY, fazendo a nossa analogia, também vai gerar uma região de tração BD. Então, o ponto B é onde nós temos, né? Vamos chamar aqui, eu coloquei ponto C aqui, tá? Eu coloquei ponto P, na verdade aqui é ponto C. O ponto C é onde tem a máxima tensão de compressão e o ponto B é onde vai ter a máxima tensão normal de tração, tá? Por análise nesse exercício. Então, a gente vai fazer o cálculo, né, da tensão máxima de compressão em relação ao ponto C e depois a tensão máxima de tração em relação ao ponto B. A única diferença entre ambas é que os sinais dos momentos, né, vai ser negativo nessa parte, né, e depois a gente vai usar os momentos positivos nessa outra parte. Então, vamos verificar o que vai acontecer. Então, a tensão de compressão no ponto C é dado, né, a tensão normal, né, ela é contribuída pela força, né, ou a carga aplicada de 40 kN, porém ela é negativa, né, para baixo, é menos 40, dividido pela área, que a gente calculou, deu 0,12, né, metros quadrados, aí menos a tensão normal resultante pelo momento em Z e momento em Y. Lembrando que o momento em Z vezes uma distância, né? Vamos voltar aqui para ficar fácil de relembrar. Então, só de forma genérica,
vou usar essa expressão aqui, né? Então, o momento, ele vai ter uma parcela de tensão normal que é dada por essa expressão, tá? Então, um momento vezes uma distância na qual onde eu quero medir o valor daquela tensão. Então, se a gente está olhando o ponto C, vai ser a distância até o ponto C, dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo que a gente está calculando. Então, vai ficar assim, né? Então, é o momento em Z vezes a distância onde eu estou calculando, que é a distância do ponto C. Então, é o YC, né? É o YC até esse ponto aqui, dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo Z. Menos agora o momento em Y, até a distância do ponto C, que então é ZC, né, vezes ZC, dividido pelo momento de inércia no eixo Y. Se a gente substituir corretamente os termos, né, e calcular, né, a gente vai ter a seguinte expressão. Vou fazer passo a passo para não confundir a cabeça de ninguém. Então vamos substituir os termos. Vou transcrever aqui embaixo para ter mais espaço. A tensão compressiva máxima no ponto C é dada menos aqui é kilonewtons, né? Então esqueci de colocar 10 ao cubo para a gente obter o valor nas unidades corretas. Então vai ficar menos 40 vezes 10 ao cubo dividido por 0,12. O momento em Z a gente obteve que foi 8.000 Nm, vezes a distância YC. Qual que é a distância YC? Que é essa distância aqui, né? Y é esse comprimento todo. Então, é esse comprimento inteiro aqui, tá? Então, olhando essa figura, nesse ponto aqui, vale 20, né? E esse lado todo aqui tem 60, né? Então, se desse ponto até aqui é 20, o remanescente aqui, né, é 10. Porque aqui nós estamos olhando o centroide, né? Nós estamos olhando o centroide. Então, nós estamos considerando todos os esforços aplicados no centroide. Então, essa distância aqui toda é 60, né? E esse comprimento aqui é 60 dividido por 2, ou 0,3 metros, né? Ou 30 centímetros, ou 0,3 metros. É o nosso YC, dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo YZ, que foi 0,0036. Aí menos agora essa segunda parcela, que foi 2.800, né, o momento em Y, e o ZC. Né, o ZC é essa dimensão aqui. Sabemos que todo este comprimento é 20, então isso aqui é 10 centímetros, ou 0,1 metro. Vezes 0,1 metro. O momento de inércia Y foi de 0,0004. Então, se nós calcularmos corretamente, a gente vai ter aí menos 17 vezes 10 a sexta Pascal, ou menos 17 MPa. Então, essa é a máxima. Opa, 17 não. Aqui é 1,7 vezes 10 a sexta, então vai dar 1,7 MPa. Tá? Negativo porque é uma tensão máxima de compressão. Vamos fazer de forma semelhante agora com relação ao ponto B. Sabemos agora que aqui, né, nós temos, né, um carregamento, uma tensão normal de tração. É máxima nesse ponto. Então, a gente vai ter a mesma expressão, só que agora nós vamos analisar que a tensão no ponto B é uma tensão máxima de tração, né? De tração, que é igual, segue a mesma coisa, né? Nós vamos ter a contribuição da força F, que vai gerar uma tensão, só que a gente tem que subtrair, né, que ela é negativa para baixo, força sobre área, aí mais, né, as parcelas dos momentos.
Então, esses momentos que neste cálculo eram negativos, agora eles vão vir para cá positivos. Então, vamos só reescrevê-los. As distâncias são equivalentes, tá? Porque o ponto B e o ponto C, em relação ao centroide, né, que é onde a gente está considerando, onde os momentos e a carga agora foi transportada, é a mesma. Tá? Então, daqui para cá vai haver 30 e daqui até aqui vai haver 10 centímetros. Então, vai ficar 8.000 vezes 0,3 dividido por 0,0036, né, que estou reescrevendo aqui o momento em Z vezes o YC dividido por IZ, né, mais 2.800 vezes 0,1 dividido por 0,0004. Então, a gente vai ter aí um valor bem grande, né? Vai dar 103, vai dar 1 milhão, né? Deixa eu contar certinho aqui. E mais 53 Pascal. Então, se a gente dividir isso aqui por 1 milhão, aí a gente converte Pascal para MPa. Eu já coloquei MPa, mas na verdade isso aqui é em Pascal, ou Newton por metro quadrado. Então, isso aqui vai resultar em 1,03 MPa. Tá? Considerando, dividindo isso aqui por 1 milhão para a gente converter para MPa. Resultante aí de tensão normal de tração, então, que ocorre no ponto B. Então, só para recapitular, a máxima tensão de compressão vale menos 1,7 MPa e ocorre nesse ponto. E a máxima tensão de tração vale 1,03 MPa e ocorre, né, no ponto B. Bom, para a gente consolidar mais um pouco o que nós estamos estudando, vamos fazer esse outro exemplo. Tá? Ele fala o seguinte: determine as máximas tensões normais de tração e de compressão para uma viga em balanço. Nós temos então essa viga em balanço, tá? Ela está engastada nessa região aqui, certo? E a seção transversal é retangular, 20 por 40, e está sujeita a um carregamento mostrado aqui na figura. Então, nós temos um carregamento aqui distribuído de 2 kN por metro. E na extremidade livre aqui nós temos uma carga horizontal de 8 kN. Acabou saindo o zoom aqui, vou dar o zoom novamente. De 8 kN. Então, está saindo dessa seção. E ela está deslocada, né, em relação ao centroide, que é o ponto O, 12 centímetros. Okay? Então, o primeiro passo é, né, a gente vai transladar essa força normal de 8 kN para o centroide da peça, que é nessa região O0 aqui. Então, a gente vai acrescentar então, o momento correspondente a essa translação. Então, é 8 vezes essa distância, que é 12 centímetros. Então, é 8 vezes 0,12. Então, vai gerar, né, um momento aí, correspondente ao translado na extremidade livre da peça de 0,96 kN. Bom, vamos verificar mais uma informação importante aqui, né? Que o exercício ele também vai nos fornecer qual que é a equação do momento fletor para essa viga. Tá? Então, conforme esse tipo de carregamento, a gente vai ter essa equação para o momento fletor ao longo dessa viga. Então, a gente vai utilizar isso para determinar qual que é o momento fletor máximo ao longo do vão dessa viga. Mas antes disso, vamos calcular as reações de apoio que surgem nessa viga. Nós vamos ter uma reação de apoio RE aqui, que é na vertical, e essa reação de apoio RHE aqui na horizontal, além desse momento ME reativo, tá? Graças a esse carregamento, que a gente pode observar também aqui, nessa imagem. Então, vamos calcular através da somatória das forças em X, em Y e dos momentos que estão dentro dessa seção transversal. Então, vamos lá.
a somatória das forças em x é igual a zero. Nós temos apenas, né, essa força horizontal aqui, né, de 8 kN saindo, que vai ser igual a essa reação HE aqui. Então, HE a gente já pode dizer que é igual a 8 kN. Tá? Se a gente usar a convenção de sinais, vai ficar menos HE mais 8 é igual a zero, e no final vai ficar positivo. Então, vamos agora para a somatória das forças em y, que é igual a zero. Então, para isso, a gente tem que calcular a carga equivalente, né, dessa distribuição aqui, que vai ser 2 vezes o comprimento aqui, que é 2. Então, vai ser 4 kN. Então, nós temos menos 4, né, que está para baixo. Nós temos essa reação RE para cima, mais RE. Não temos mais nenhum outro carregamento na vertical. Então, RE é igual a 4 kN. Vamos seguir agora, né, para determinar esse momento reativo ME aqui, fazendo a somatória dos momentos no ponto E aqui igual a zero. Então, a somatória dos momentos no ponto E é igual a zero. Então, quais momentos nós temos? Nós temos esse momento decorrente da translação dessa força. Então, vai ser, vamos usar aqui no sentido convencionado aqui na figura como positivo, então vai ficar 0,96. Este ME também é positivo, tá? ME. E agora nós precisamos incluir o momento gerado pela essa carga equivalente, tá? Em relação a esse ponto E. Então, esse aqui vai gerar, né, um momento contrário. Então, vai ser menos 4 vezes a distância aqui, que é 2, né, que o vão livre tem. Na verdade, o vão livre tem 2 metros e essa distância aqui é a metade, né, porque a carga equivalente está no centroide. Então, vai ser 4 vezes 1, que é igual a zero. Aí, o momento, fazendo os cálculos corretos, vai ser, né, no ponto E, o momento ME, na verdade, é igual a 3,04 kN vezes metro. Beleza. Bom, agora a gente precisa calcular o momento de inércia. O momento de inércia que nos interessa é em relação ao eixo Z, né? Pois ambos os momentos, tanto esse momento de 0,96 quanto esse momento ME de 3,04, acontecem em relação ao eixo Z, né? Então, ambos em relação ao eixo Z. Então, se a gente fizer aqui também, ambos em relação ao eixo Z do centroide, né? Então, o momento de inércia é base vezes a altura ao cubo dividido por 12, porque é uma seção retangular. A base vai ser sempre, né, a dimensão paralela ao eixo de referência que nós estamos analisando. Então, é o eixo Z, a base vai ser o que é paralela a ele. Então, é esse comprimento aqui. E a altura é perpendicular a ele. Então, é essa dimensão aqui. Tá? Então, a base vai equivaler a 0,2, que é essa dimensão. E a altura é 0,4. Tudo convertido para metros. Tá? Então, ao cubo dividido por 12, que vai dar um momento de inércia de 1,07 vezes 10 a menos 3 metros a quarta. Então, é o único que nos interessa. Seguindo o cálculo, né, a gente vai determinar quais são as tensões máximas normais de tração e de compressão. Então, para isso, a gente tem que definir quais são os valores máximos dos momentos fletores. Então, conforme a gente já observa, os momentos fletores máximos vão acontecer, né, nessa região aqui, onde x é igual a zero, e nessa extremidade livre aqui, onde x é igual a 2. Tá? A gente tem a equação do momento fletor que foi dada, né, que é menos 3,04 mais, vou voltar aqui só para eu lembrar aqui, mais 4x menos x ao quadrado. Tá? Então, quando x for igual a 2, né, o m quando x for igual a 2, a gente vai ter o valor de 0,96 kN vezes metro.
Quando o x for igual a zero, se a gente substituir aqui, a gente vai chegar a menos 3,04 kN vezes metro. Ok? Então, a gente pode observar que quando o x for igual a zero, o momento fletor, né, nessa região aqui, né, x igual a zero, o momento fletor vai ter magnitude de menos 3,04, né, e pela representação aqui, a gente percebe que a viga ela vai tender a formar esta forma, né, onde as fibras superiores ao centroide estão tracionadas e as inferiores comprimidas, né? Fazendo agora para o comprimento x igual a 2, nós temos a ação, né, deste outro momento, né, que vai gerar um perfil com esta cara, né, onde as fibras superiores estão comprimidas e as inferiores estão tracionadas. Tá? Vamos limpar aqui só para a gente continuar. Então, nós temos uma seguinte situação. Essa viga ela é simétrica, né, em relação a esse eixo Z, né, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Né, então, são simétricas. Em módulo, o maior momento fletor é o que será responsável aí pelas tensões normais. Então, logo, vai ser apenas aqui essa magnitude, tá? Devido à simetria. Né? Tanto a face superior quanto a inferior são simétricas. Então, nós temos que a tensão máxima de tração é dada, né, pela contribuição da força F de 8 newtons pela área, então vai gerar uma tensão normal, mais, né, a tensão normal resultante por esse momento fletor. Então a gente vai usar, né, o valor positivo, porque há uma simetria, né, cuja resultante final, né, vai depender apenas do maior momento fletor aí. Tá? Então nós temos aí 3,04 vezes 10 ao cubo. Nós estamos considerando que esse momento fletor máximo aqui, né, de 3,04, ele vai tracionar as fibras superiores e comprimir a inferior, né? Nós estamos olhando aqui, né? Então ele vai causar esse perfil. Então qual que é a distância em relação ao centroide? É essa distância aqui, né? YA, tá? YA, que será, no caso, a metade dessa altura, que é 40, né? Então vai ser 0,2, tá? Dividido aí pelo momento de inércia e Z, né? Que nós encontramos anteriormente, que deu 1,07 vezes 10 a menos 3. 1,07 vezes 10 a menos 3. Então, nós temos uma tensão máxima normal de tração igual a 0,67 MPa. Tá? Então, se você fizer na calculadora, vai dar um número bem grandão. Né? Aí divide por 1 milhão, aí a gente converte o valor para MPa. Agora, de módulo semelhante, a gente vai usar, né, agora a magnitude para calcular a tensão de compressão que é aqui nessa face inferior. Né? Então, a gente vai usar o valor negativo. Então, a tensão máxima de compressão é dada pela força F sobre A, né? Menos, né? Agora, 3,04, né? Vezes 10 a menos 3, vezes 10 ao cubo, perdão, né? Porque é quilonewton. A distância agora vai ser essa aqui, que é a mesma, né? 0,2, dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo Z, que é 1,07 vezes 10 a menos 3. Ok. Então, a tensão máxima de compressão é igual a menos 0,47 MPa. Então, as máximas tensões são 0,67 MPa para tração e menos 0,47 para compressão. Pessoal, agora eu proponho para vocês uma atividade avaliativa que é de revisão. Então, vocês vão até a
seção 2.2, no campo Faça Valer a Pena, do material didático de vocês, e resolvam as questões 1 e 2, tá? E envie via formulário, ou seja, vai fazer no seu caderno, converte em PDF, né? E envie para mim até o dia 23/5. São questões parecidas com essa que eu resolvi aqui, então vocês precisam revisitar o vídeo, entender um pouquinho melhor os conceitos através de um autoestudo, tá? Eu estou aberto para questionamentos através do grupo da disciplina, então vocês têm até o dia 23/5 para resolver. Então, essa era o conteúdo dessa aula, tá? E estou aberto para questionamentos, então não deixe acumular, então tire dúvida ao longo da semana, assim que você for fazer. Então, um grande abraço e até a próxima aula.